a sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão de estudos sobre perícias forenses, tem a honra de recebê-los para o webinar Perícia Médica Complexa, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania, Cultura e Eventos e de Direito Médico e de Saúde da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Mônica Cristi Rodrigues da Silva, presidente da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses da OAB São Paulo. Doutora Mônica, a palavra é sua. Muito bom dia, Davi. Obrigado pela apresentação. Bom dia a Beth e a toda a estrutura da OAB que fez com que esse evento acontecesse. Eu quero agradecer também à diretoria da OAB São Paulo, ao nosso presidente, Dr. Caio, Dr. Ricardo de Toledo, pela gestão que vem fazendo nos trabalhos em relação às comissões. Agradeço a estrutura que nos dá apoio, especialmente a Secretaria das Comissões, né? Sem o qual esse evento não seria possível. Agradeço também a todos que se inscreveram, dedicando um tempo para nos ouvir. E, por último, agradeço também a todos os membros da Comissão Especial de Estudos de Perícias Forenses, que, ao longo dessa gestão, vem fomentando estudos, debates, procurando sempre uma melhor forma de compreender essa rica e preciosa etapa de provas, as perícias, e hoje estamos aqui para ouvir um especialista no assunto, porque a comissão ela trata de todas as etapas de provas periciais, mas a perícia médica, né, nos parece ser a mais polêmica de todas, pela sua complexidade e também porque dela depende a concessão de muitos, né, de todos os benefícios previdenciários que envolvem subsistência e caráter alimentar. Então, além disso, ela também avalia o ser humano, o que eu acho já por si só se explica a sua complexidade, e o ser humano no seu estado de vulnerabilidade, quando ele está acometido de doença ou deficiência. E assim, a perícia médica está presente em quase todas as nossas discussões, nas reuniões de estudos, palestras, pesquisas, e com o objetivo de melhor compreendê-la, face à sua complexidade, convidamos o Dr. Cláudio Trezubbi. Não temos aqui a pretensão de uniformizar opiniões, mas temos a missão de trazer os melhores pontos de vista e argumentos, baseado em sólida experiência, conhecimento, para sempre alargar os nossos conhecimentos. Então, estamos extremamente honrados em ouvi-lo hoje, Dr. Cláudio. O senhor é uma referência, uma autoridade no assunto, o mini currículo que está composto lá no nosso post já diz, mas eu quero acrescentar algumas informações da sua vasta atividade profissional. Coordenador e professor em cursos presenciais de extensão, capacitação sobre matéria geral em perícias médicas, principalmente vinculados à Sociedade Brasileira de Perícias Médicas e Sociedade Brasileira de Clínica Médica, desde 2002. Pioneiro na formatação, coordenação e realização de curso de especialização lato sensu em perícia médica, no ano de 2003. Pioneiro na introdução da disciplina de perícia médica em cursos de medicina do trabalho na UFPR e na PUC Paraná. Professor da disciplina de perícia previdenciária no curso de especialização em direito previdenciário da PUC Paraná. Professor da disciplina de gestão em perícia médica no curso de especialização em gestão previdenciária da SP, Sociedade Paranaense de Ensino Tecnológico.
Atualmente, desenvolve trabalhos como coordenador, professor e tutor em cursos EAD na empresa CW3 Perícias, cursos e treinamentos. Colaborador conteudista no Proclin, Programa de Atualização em Clínica Médica, integrante do Sistema de Educação Médica Continuada à Distância e Sociedade Brasileira de Clínica Médica, no tema Perícia Médica. Autor do livro Perícia Médica Previdenciária, Benefícios por Incapacidade, entre outros tantos artigos em obras de renome da área. Então, como é muito mais interessante ouvi-lo do que eu explanar ou falar algo mais sobre o assunto, eu passo a palavra para o senhor, agradecida realmente do seu aceite no nosso convite. Tenho certeza que o senhor poderá contribuir com muitas informações e conhecimento e podemos aqui, ao final, ainda dialogar e tirar algumas dúvidas. É uma honra tê-lo aqui com a gente e passo a palavra para o senhor. O senhor está sem o som. Essas coisas da tecnologia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa nossa conversa matinal. E, em princípio, quero me dizer extremamente gratificado e honrado pelo convite, né, da OAB, da comissão, e agradecer desde já este convite à Mônica e a entidade como um todo, no sentido de que estejam preocupados e estão preocupados com esta matéria e com esta condição de inter-relação entre a parte técnica médica e o direito. Eu devo dizer que, a princípio, eu me senti um pouco preocupado, um pouco incomodado com o formato e o objetivo da exposição, né, da nossa conversa, até porque a gente sabe, isso não é novidade, a relação entre os profissionais do direito e os médicos da perícia no nosso país, infelizmente, ainda não é uma relação harmônica e existe uma certa dificuldade de entendimento de ambas as partes a respeito do papel de cada um. E como esta é uma luta, até comentei com a Mônica em off, como esta é uma luta minha já de muitos anos aqui no Paraná, desde 2000 e alguma coisa, eu venho tentando aproximar as duas áreas, inclusive o judiciário, né? Porque eu vejo e já via nessa aproximação um único caminho para que a gente consiga qualificar esta prova, qualificar este ato e que ela sirva, realmente tenha um bom proveito tanto para uma parte quanto para outra e, principalmente, que sirva para oferecer um melhor entendimento ao magistrado no seu julgamento. Eu cheguei a comentar com a Mônica no início, estranhei o título da fala e procurei me inteirar para saber qual era o entendimento da situação, porque falar em perícia médica complexa é falar em perícia médica. Não existe perícia médica que não seja complexa. Por mais óbvio que seja a condição, por mais simples que possa parecer o caso, mas nós temos aí envolvidos, e a Mônica já tocou nesse ponto em alguma circunstância, nós temos aí envolvido uma série de situações que tornam o ato extremamente complexo.
E aí, no aprofundamento da conversa a respeito do termo, né, eu cheguei à conclusão de que o que se estava pretendendo e me levou a montar a minha fala nesse sentido era conversar a respeito do que se chama perícia em saúde, que nós vamos ver na sequência, um alargamento da visão da perícia médica em si, levando em conta o todo do indivíduo que ali está. Então, antes de entrar no assunto da exposição realmente, nós vamos fazer assim, nós vamos conversar a respeito da perícia, do que é a perícia de avaliação de incapacidade, que é o que está nos agregando aqui hoje, né? O problema é esta perícia que, ao final, nós vamos comentar algumas coisas e depois deixar aberto para que se faça também os comentários, de como esta perícia, este ato, está sendo enxergado tanto pela justiça quanto pela sociedade em geral. A nossa posição é de que este conceito de complexidade que está aqui hoje sendo discutido, ele é diferente do conceito de dificuldade de realizar uma perícia. Às vezes, um ato qualquer pode ser de difícil realização, mas ele não é. Em suma, ele não é complexo. Como disse a Mônica, estamos lidando com pessoas enfermas, pessoas em condição social de vulnerabilidade e com doenças as mais variadas possíveis. Estamos aí há 1 ano e meio face a uma nova doença que já tem gerado, inclusive, perícias na justiça e na própria Previdência, as quais nós até hoje não sabíamos como abordar. Então, nós vamos ver na nossa fala que a caracterização da incapacidade é um processo muito complexo e que ele pode, sim, ser aprimorado e melhorado e que nós podemos evoluir no sentido de mostrar uma perícia mais abrangente, de praticarmos uma perícia mais abrangente no sentido de uma avaliação mais correta e mais justa. Depois de conversarmos a respeito da conceituação de incapacidade e dos modelos de avaliação de incapacidade, nós vamos ter um tempo para conversar a respeito do que é hoje a perícia na prática, né? Tanto na justiça quanto lá na Previdência. E depois eu estarei à disposição para que a gente possa trocar ideias. Quero já deixar registrado que não tenho nenhum conflito de interesses com o tema, nem com as entidades aqui envolvidas. Não estou falando em nome de nenhuma das entidades, esta é a minha opinião pessoal, baseada na minha vivência, no meu conhecimento técnico e científico e na minha curiosidade de pesquisador. Vou tentar aqui mostrar para vocês uma telazinha. Vocês estão me vendo e ouvindo? Não.
Estou ouvindo bem, doutor Cláudio. Ouvindo também. Está vendo a tela? A tela ainda não foi anexada. Davi, que fará essa anexação, é isso? Aqui, vamos aqui. Ok. Hein? Sim. E é isso que todos estão vendo, certo? Nós ali no canto superior direito e esta figura. Aqui está um exemplo mais utilizado e mais representativo do que é um trabalho em equipe. Todo mundo concorda, eu acho que isto não é querer ser presunçoso, que este é um exemplo que mostra que o concurso de trabalho de um grupo com um objetivo específico e comum, ele é muito mais produtivo do que se nós tivéssemos atitudes independentes dentro de uma atividade. Dentro desta equipe, dentro desta operacionalidade, nós hoje temos uma complexidade importantíssima, né? Uma grande complexidade nesta condição. Será que sempre foi assim? Quer dizer, esta equipe que aqui está hoje, trabalhando nesta sincronia, nesta maneira, ela sempre, já no início da concepção da corrida da Fórmula 1, ela já era assim. Então, eu peço que vocês me acompanhem agora num videozinho curto que vai mostrar como é que era essa situação lá nos primórdios da Fórmula 1, no século passado, em que nós tínhamos também equipes trabalhando, nós tínhamos também um ato sendo praticado, mas numa condição de início de atividades, de início de conhecimentos. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar isso. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped.
Estamos de volta. Até cansamos e ficamos meio aflitos, né, na primeira parte do vídeo, mas o importante é que daqui a minha intenção é que tiremos um paralelo com a questão de outras atividades e da nossa atividade em particular, a perícia dentro de um processo de concessão de benefício de um processo previdenciário. Claro que, na ocasião, lá no início, e não por acaso eu consegui esta comparação, porque a primeira parte do vídeo é de 1950. Nós temos 70 anos aí de evolução, né? 60 e pouquinhos, porque o último era 2013. O que aconteceu nesses anos de evolução? Como é que esta equipe conseguiu chegar neste nível de excelência que nós temos visto hoje? Obviamente, pela experiência, né, acumulada, pelo conhecimento que foi sendo agregado, muito por conta de formação especializada desses técnicos e desses pilotos, né? E pelas melhorias técnicas e científicas, tecnológicas que foram acontecendo, através da identificação de gargalos e propondo melhorias no sentido do trabalho em comum. E principalmente porque as tarefas foram analisadas, estudadas e segmentadas. Aí nós tivemos o concurso de uma série de pessoas, de técnicos, que foram começando a desenvolver parte ou tarefas suplementares, tudo no sentido de oferecer melhores informações e melhores condições ao piloto que ali estava responsável por tomar essas decisões. O piloto na pista tem que estar tomando as suas decisões, freia, arranca, poda, não poda, para agora, não para agora. E este grupo que foi se agregando e foi se especializando é responsável por oferecer todas essas informações com uma finalidade básica de se conseguir melhorar a capacidade de decisão deste piloto que ali está. Existe uma peça que seja mais importante que a outra nessa equipe? Será que o mecânico que limpa o capacete do piloto tem menos importância neste resultado final do que aquele que abastece ou troca o pneu, ou até que o próprio piloto? No meu entender, não. Eu acho que, por mais simples que seja esta tarefa, ela é fundamental na qualidade do resultado. Portanto, a importância de cada uma dessas pessoas na equipe é praticamente a mesma. A responsabilidade pode ser um pouco diferente, dependendo da importância daquela tarefa dentro do conteúdo, dentro do contexto. Então, é importante saber que, primeiro, lá em 1950, nós tínhamos a excelência daquela maneira. Levávamos 2 minutos, praticamente, para trocar 2 pneus e abastecer o carro. Mas era o produto excelente que tínhamos naquela época. Com o passar do tempo, foram se desenvolvendo as técnicas e a tecnologia, e hoje nós temos a excelência nessa equipe, e mais no outro
staff que está lá por trás nos equipamentos, que nos dá a excelência de alguns segundos para se fazer a troca dos 4 pneus, verificar tudo e até, às vezes, trocar uma peça do carro. E o piloto tem muito mais informação, seja ela por equipamentos, ou seja ela por atitudes mesmo, para poder fazer melhor na sua atividade. O importante é a gente ter em mente aqui que, embora não mais importante, a pecinha piloto que está lá dentro do carro, mas ela é fundamental no sentido de ser quem vai analisar e quem vai tomar as decisões. Se a equipe me disser para o piloto, vire à direita aí, e eu, piloto, olhando o trajeto, vê que a curva é para a esquerda, ele é que vai ter que tomar a decisão de virar para a esquerda. Então, que fique assim bem colocado de que todo esta atitude da equipe é no sentido de apoio ao piloto, de que o piloto tenha todas as situações. E por que é que uma equipe, ou como é que uma equipe tem bons resultados, funciona? O que é que ela precisa para chegar a ter bons resultados e ser a excelência do momento? Primeiro, foco no objetivo. Quem vai trocar o pneu tem que saber que o objetivo dele é trocar o pneu o mais rápido possível dentro da técnica aprimorada. Quem está no volante tem que saber que o objetivo dele é vencer a corrida ou chegar nas primeiras colocações. E assim por dentro. Então, todo mundo tem que saber que o objetivo final é vencer a corrida, mas o meu objetivo particular é dar esta tarefa de qualidade no tempo que ela é esperada. Clareza nos papéis e, principalmente, na responsabilidade de cada um. Se uma equipe não tiver esse senso de responsabilidade do que é o meu papel, de até onde vai o meu papel, ela não vai funcionar. E por que é que eu trouxe isso aqui? Será que a gente pode comparar isso com a evolução em termos de perícia médica? Vamos lá para 1950. O que é que tínhamos na perícia? Eu estava, provavelmente, na maternidade, né, nascendo nessa data, mas pelo estudo da história da perícia, nós sabemos que com a criação das caixas de aposentadoria e pensão e depois dos institutos de aposentadoria e pensão, começaram a acontecer atos periciais, empíricos, tudo na base do... Eu acho que é assim, não se tinha ideia nem sequer das questões de incapacidade, previdência, mas as coisas foram evoluindo e depois, com a consolidação da Previdência como entidade social, né, como programa de governo, nós começamos a ter o desenvolvimento da perícia previdenciária dentro da instituição previdenciária INPS. Um pouquinho depois disso, eu ingressei na perícia do INSS. E eu participei disso, tive a felicidade de participar disso, a perícia ir evoluindo conceitualmente em termos de conhecimento, mesmo que ainda enclausurada lá dentro do INSS, e foram se criando
manuais, foram se criando normas, foi se estudando a perícia como uma parte de ciência médica. Um pouco mais para frente, passamos situações não de epidemia de doença infectocontagiosa, mas, por exemplo, da epidemia das DORT, LER-DORT, das paeiro, perda por ruído, em que nós não tínhamos um padrão de avaliação. A perícia foi se desenvolvendo mais ou menos como aconteceu com a Fórmula 1, através do conhecimento, do treinamento, da experiência de cada um, depois do investimento na formação, do estudo científico do que é perícia médica, do que seria a condição. Tivemos melhorias também tecnológicas de estudo das doenças, de análise de doenças, exames complementares. Tivemos melhorias principalmente do ponto de vista científico. A perícia consolidou-se como área de ciência e área de especialidade na segunda década deste século, né, em 2011, quando foi reconhecida como especialidade médica pelos nossos órgãos de registro de especialidade. Então, hoje nós já podemos dizer com certeza que a perícia evoluiu muito em relação àquela que era de 1950. Mas nós não tivemos esta evolução fenomenal que teve a Fórmula 1, óbvio. Não tínhamos patrocinadores, não temos o interesse universal do público, mas a perícia está numa fase evolutiva. A tal ponto que chega nesta época, nesta fase, em que nós estamos aí identificando alguns gargalos, algumas coisas que estão faltando naquela equipe lá de trás e que poderiam deixar o nosso trabalho muito mais abrangente e muito mais qualificado. E aí entra a figura e o conceito de que a incapacidade não depende única e exclusivamente da questão de saúde ou doença do indivíduo. Isso já está muito bem sedimentado, todos os cursos, todos os ensinamentos, todas as instituições já devem ter introjetado de que doença não é igual a incapacidade. E que incapacidade não significa só estar doente. E é nesse contexto que nós vamos abordar agora a questão do que seria a perícia com a visão mais abrangente, que seria a perícia em saúde. Podemos agora passar o nosso primeiro slide. Eu entro de novo. Não consigo chegar na barra de ferramenta, ou é só chegar no slide? Estão vendo? Ainda não, doutor Cláudio. Não apareceu na tela. Eu tenho que chegar na barra de ferramenta. O verdinho está aqui. Aí. Sim, agora aparecem os slides, né? Certo. Já passamos do conceito inicial de equipe, vamos agora falar da perícia em saúde ou a perícia com o concurso de uma equipe multiprofissional.
E aí eu lanço uma pergunta, uma questão que eu costumo fazer nas minhas aulas, seja lá para os advogados, na aula de perícia em direito previdenciário, seja para os gestores, seja para os médicos peritos. Um surdo-mudo congênito, de nascimento, agora na idade adulta, nós podemos considerá-lo inválido? Cada vez que se fizer uma pergunta que se refira a uma condição de saúde e que já relacione com a capacidade, nós temos que, por mais confusa que seja a situação de saúde, nós não poderemos de pronto afirmar sobre a sua condição de capacidade. É da natureza humana, quando nós nos confrontamos com um problema, tentar buscar uma imagem mental daquilo que a gente já viu, ou já conheceu, ou já estudou, né, a respeito da situação. Então, para alguns, pode aparecer a imagem mental daqueles coitado deficiente morador de rua pedindo auxílio nos cruzamentos, nos semáforos, né? E aí ele vai dizer, não, este é um inválido. E pode aparecer a imagem daquele outro que tem a sua deficiência, mas está plenamente inserido no mercado, até, laborando sem nenhum problema, tendo uma vida normal. E aí esta resposta seria não. Então, sim ou não? Sempre que se tiver uma pergunta que se refira à incapacidade, a minha sugestão é que se responda depende. Depende por quê? Depende do quê? Depende de N outros fatores. E eu, para deixar divertida a coisa, eu digo assim, depende de onde ele nasceu. Porque se ele nasceu filho de uma prole, de um casal que já tem uma prole de 10 ou 12 anteriores, no interior do sertão do Nordeste, ou lá para o norte, numa cidade ribeirinha, lavradores, que chance de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento até do ponto de vista cognitivo e humano este indivíduo vai ter? Praticamente zero, né? Ele vai ser um indivíduo totalmente dependente da sua estrutura familiar. Se lhe tirarem a estrutura familiar, este indivíduo não vai conseguir se prover. E aí ele é inválido. Agora, se ele tiver a sorte de ter nascido numa família de classe média, como as nossas, por exemplo, numa grande cidade, em que ele teria acesso à escola, assistência de saúde, fonoaudiologia e uma série de outras circunstâncias, ele teria uma deficiência, uma dificuldade agregada, mas ele seria uma pessoa normal, poderia, inclusive, se graduar, trabalhar dentro de qualquer área com a sua deficiência. Então, vejam que nós colocamos aqui mais um reforço a respeito daquilo, dos fatores que estão embutidos no conceito de incapacidade. Claro, nós temos como questão fulcral os fatores relacionados à doença e à lesão, mas que não são absolutos. Porque nós temos outros fatores, e nós vimos aí, um deles seria onde nasceu o indivíduo, né, a condição social, familiar desse indivíduo. Os fatores de ordem social, de ordem econômica, inclusive, uma família mais abastada tem condição de
tratamento, acesso à saúde e desenvolvimento melhor do que uma outra. Questões ambientais, depende de onde ele mora. E aqui no ambientais entram também as condições de trabalho, o ambiente de trabalho, a relação entre esta doença e esses outros fatores é que vai nos dar a magnitude desta incapacidade, que pode ser ou não compatível com o exercício de algum trabalho. Dentro desses conceitos, que não são novos, nós já temos isso de há muito tempo, né, na literatura e estabelecido, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. Dentro desses conceitos de capacidade, incapacidade e deficiência, já a primeira publicação em português da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidades, lá em 2004, referia que a debilidade e a incapacidade, quer dizer, a deficiência e a falta de capacidade, não são só consequência da saúde ou de doença, mas que também são determinadas pelo contexto do meio ambiente, pelas diferenças de percepção cultural, atitudes em relação à deficiência e a disponibilidade de serviços e de legislação. De que me adianta eu ter uma avaliação de alguém que, por todos os demais fatores, tem realmente uma incapacidade e que não haja uma legislação que o proteja ou que o habilite a algum benefício, alguma assistência? Então, estamos falando aqui de um conceito muito maior de incapacidade do que simplesmente aquele do ponto de vista médico, eu tenho uma limitação que me impossibilita a desempenhar uma atividade qualquer que seja. Isto é o que nós consideramos o modelo médico de avaliação de incapacidade. As restrições daquela doença ou daquele problema na capacidade de desempenho de atividade daquele indivíduo. Se nós considerarmos a incapacidade como a resultante entre essa disfunção, a limitação que essa disfunção cause às suas atividades e à participação social, mais os fatores ambientais, que podem ser facilitadores ou barreiras, né, para o desempenho dessa participação, nós teremos uma visão muito mais completa do que realmente aquele indivíduo consegue realizar. Este seria o modelo biopsicossocial de avaliação de incapacidade, que junta o que há de bom e de correto dentro do modelo médico com o que existe dentro do modelo social. O modelo biopsicossocial é uma mudança radical de paradigma. Como eu já falei, a CIF se baseia neste modelo e ele é uma integração do modelo médico com o modelo social. No modelo social, toda a incapacidade não é do indivíduo, é do sistema, vamos dizer assim. Se eu conseguir oferecer mobilidade, acessibilidade, empregabilidade, não vai existir praticamente incapacidade. Isso a gente sabe que não é real. Assim como a gente sabe que não é verdadeiro também, eu só pela condição médica do indivíduo dizer se ele é ou não capaz de realizar algum trabalho específico. E aí, neste novo paradigma, fica a questão: o que é que nós devemos avaliar, nós, na perícia? A capacidade ou a incapacidade desse indivíduo? O que ele pode ou o que ele não pode fazer? Pelo conceito amplo, aberto, nós devemos avaliar, sim,
o que este indivíduo consegue fazer com aquela limitação, com as limitações gerais que ele tem. Ou seja, qual a sua funcionalidade. Aí, eu esqueci de falar, eu tinha mais um videozinho. Mas vamos lá, eu vou tentar colocá-lo aqui, porque está no meu computador. Vamos fazer aqui uma reflexão. Eu tenho um lavrador com 47 anos de idade, uma segunda série do ensino básico, mal alfabetizado, morando na zona rural, no interior da Bahia, sem ambos os braços, cuja protetização é inviável. O que é que se pode imaginar da capacidade ou da funcionalidade desse indivíduo? A pergunta que eu faço é: este indivíduo pode ainda e consegue ainda trabalhar? Conseguiria ainda trabalhar? Deve ser aposentado? É um inválido? E aí, para mostrar que realmente nós não podemos conceber nenhuma situação a respeito da incapacidade, apenas com os dados que temos em relação à doença, nós vamos conhecer o seu Antônio. Se eu conseguir encontrar o seu Antônio aqui, só me dê um minutinho. Estão conseguindo ver, não? Ainda está na mesma tela, doutor Cláudio. Está na mesma tela, só um minutinho, então. Ué, não estou encontrando ele aqui. Davi, se me ajuda? O senhor está procurando um link do YouTube? Isso? Não, eu estou com o vídeo aqui no meu computador. Davi, não sei se você está aqui conectado com a gente. Montar o burro. Acredito que sim. E aí? Não estou conseguindo. O senhor viu que o senhor clicou numa reportagem que estava iniciando? É isso? Sim. É, deu para ver um pedacinho, mas aí depois o senhor desconectou. Ah, deu? Deu. É anterior a esse clique que o senhor fez. Vamos tentar aqui. Então. Peraí. Não seria nessa pastas de vídeo, doutor Cláudio? Não, estou aqui com ele aberto aqui, mas não consigo reproduzi-lo. Tirar o leite da vaca, montar o burro, preparar a terra com a enxada, plantar e colher. A rotina de um lavrador de Feira de Santana. Deu aí, não? Sim, sim. Está começando a reportagem. A mesma de qualquer outro, não fosse por uma diferença. Seu Antônio não tem os braços, o que não impede que ele trabalhe normalmente. A deficiência nunca foi empecilho para seu Antônio. Sem os dois braços, ele faz de tudo na pequena roça onde mora, na localidade de Ovo da Ema, no distrito de Maria Quitéria. Com uma habilidade impressionante com a enxada, o lavrador cuida de uma pequena plantação de milho
e feijão. Eu capino, eu cavo, eu cisco, faço tudo. A rotina de seu Antônio na roça é bem intensa. Logo cedo, tirar leite da vaca, utilizando apenas os pés, é a primeira obrigação do dia do lavrador. Passear pela propriedade montado num jumento é outro feito deste homem que aprendeu a superar as dificuldades. Sem contar com a ajuda de ninguém, ele sobe e desce do animal com tamanha facilidade. Mas na mesa, na hora de se alimentar, Antônio conta com a ajuda da mãe. Dona Hermelina, de 77 anos, é quem apenas põe o alimento no prato. A habilidade de seu Antônio com os pés é mesmo de impressionar. Depois do prato pronto na mesa, ele não tem nenhuma dificuldade de levar o alimento com os pés até a boca. Ele veio aqui mais a gente, aqui, visto a roupa dele, dou um banho nele. Mas na hora de almoçar, É eu quem boto a comida dele. mas ele come sozinho, né? É eu quem como. Aos 47 anos de solteiro, seu Antônio agora pensa em casar e ter filhos. Vou casar, arrumar uma mulher para morar junto, com uma for, graças a Deus. Eu tenho, como é que diz, esse pensar. O seu pensamento, então, daqui pra frente é casar e formar família. Com fé em Deus. Deus querendo. E filhos? Vamos ver se eu pareço também. E agora, vamos voltar para... Aqui. Então, Impressionante. deu para ver o seu Antônio, né? E deu para ver como nós não conseguimos dizer com precisão da funcionalidade de um indivíduo apenas com base naquilo que temos de alteração do seu estado de saúde. É evidente que este indivíduo está tendo esta funcionalidade em virtude de ter sido adaptado, né, de ter superado algumas limitações e porque tem um terceiro ali lhe auxiliando na alimentação, na higiene, etc. O importante é que nós entendamos que a incapacidade do trabalho ela é resultante dessas debilidades não compensadas do indivíduo frente às exigências do trabalho, mais o contexto do mundo em que ele vive. Se este trabalhador não tivesse um familiar para lhe ajudar, e ele deve estar já pensando nisso, porque está pensando em casar, né? A mãe já é velhinha, daqui a pouco ele vai precisar de alguém para continuar lhe dando o complemento da funcionalidade. Mas o importante e o foco é esse. Mesmo que o substrato, que o ponto saúde, a doença, sendo o substrato básico, nem mesmo a condição muito severa pode ser absoluta, no sentido de caracterizar a incapacidade. É comum o entendimento da sociedade em geral, os advogados também fazendo parte disso, de que uma doença grave, uma doença séria é automaticamente garantidora de um benefício de aposentadoria ou pensão. Não, a gente já viu que é uma condição que vai depender muito do que se tenha de suporte a este indivíduo, né? Qual é a perícia que praticamos hoje no Brasil? Que modelo de avaliação, em que fase da evolução da equipe lá da Fórmula 1 nós estamos? Principalmente na questão previdenciária de auxílio por incapacidade e de aposentadoria, nós estamos ainda focados no modelo médico. É a doença com as suas limitações correlacionadas com as exigências do trabalho. Tudo muito, muito individual dentro de um padrão de avaliação
como se nós perguntássemos: um pedreiro sem os braços é inválido? O padrão de comparação é geralmente muito genérico e subjetivo, e vai depender muito do conhecimento e da concepção particular de cada perito. Mas, em geral, a visão é uma visão de que, mais ou menos, todos os pedreiros fazem a mesma coisa, com as mesmas exigências, e que trabalham também num ambiente mais ou menos padrão. Isso não é a realidade. Se nós nos voltarmos à análise das condições contextuais do ambiente, etc., nós vamos ver que a incapacidade pode ser acrescida ou diminuída de acordo com algumas situações. Acesso a tratamento, acessibilidade, auxílio para a locomoção, etc., que vão fazer com que esta incapacidade seja um pouco mais ou um pouco menos significativa naquele indivíduo em particular. Então, nem todos os pedreiros com amputação de 2 dedos têm a mesma limitação. E aí nós estamos vendo que as conclusões das perícias de hoje me parece ainda estarem carentes de informação, de substância, no sentido de se dar o parecer. E aí eu pergunto, mudar este paradigma é possível? Claro que é possível. É possível e é louvável, e é isso que a gente está aqui já começando a fazer também quando se discute esses temas, quando se leva isso a todos os atores desse processo. Mas é possível, principalmente, se as instituições entenderem que nós temos que evoluir. Se a instituição INSS entender que a avaliação da incapacidade também para o auxílio-doença, assim como foi feito para o LUAS e para a deficiência, ela precisa estar focada nesses outros ambientes e que se desenvolva uma metodologia para que o perito possa aplicar isso na sua prática diária. É importante que a perícia em saúde, mesmo com o concurso de profissionais de outras áreas e de inúmeras outras áreas, a equipe tem que entender que a perícia continua médica. É ainda uma perícia de um doente, de uma pessoa com doente. Não é mais uma perícia de doença, ela é agora uma perícia de um doente. Esta pessoa vivendo sob determinados fatores que podem tornar esta doença mais ou menos significativa na configuração da incapacidade. Eu posso ter um indivíduo com uma limitação cujos fatores contextuais são suficientes para que ele continue funcional. E eu posso ter um indivíduo com a mesma profissão, com a mesma situação, com os fatores contextuais que são impeditivos ao exercício da função. Seria mais ou menos como juntar mais elementos, agregar mais elementos para a decisão que é médica. Mesmo colegiada, a decisão final será determinada pela correlação da condição médica com os demais elementos. A equipe multiprofissional é a equipe de suporte à decisão pericial. É a equipe que faz o piloto ganhar a corrida. Com certeza, numa perícia em saúde, numa perícia com esta natureza, nós teremos decisões mais fundamentadas, mais adequadas e mais justas.
E o importante é saber que nós temos que entender esta perícia como parte de um programa de atenção global à saúde do trabalhador. É uma tendência mundial a valoração do indivíduo como pessoa, avaliar pela potencialidade e não buscar a impossibilidade, buscar a plena inserção, né, e a cidadania desse indivíduo, e as políticas integrais de atenção à saúde. A avaliação multidisciplinar amplia horizontes, qualifica as perícias, oferece maior justiça social, enobrece a atividade, facilita a inserção e reinserção do indivíduo e diminui o custo social, com certeza. E aqui temos duas situações que mostram muito bem esta necessidade desta visão mais abrangente. O servidor público tem uma figura de afastamento do trabalho que chama-se licença para tratamento de pessoa da família ou para assistência de familiar enfermo, que é uma licença, um afastamento, um auxílio, que não é por ele estar doente, não é o servidor doente, é alguém que necessita ser assistido por esse supervisor. Evidentemente, o problema de saúde que aqui está é afeto à avaliação médica. É o médico que tem que dizer se este menino, se esta criança, se este idoso necessita cuidados constantes e frequentes de terceiros. Mas quem é que vai poder afirmar com certeza que o terceiro tem que ser o servidor? São outras condições. Será que não existe mais ninguém na casa? Será que eles não têm condição de ter um cuidador, etc., etc.? Que são outras situações que vão interferir além da parte da doença. E a figura clássica do nosso dependente químico face à perícia e à previdência. É o foco, e se formos pegar algum exemplo para saber da necessidade de uma avaliação mais aberta dentro da perícia, aqui está um caso típico. O dependente químico, ele, além de ter aquela pecha de ser de que ele só está naquela condição porque ele quer e se ele quiser, né? Existe uma postura de que o dependente só estaria incapaz quando, evidentemente, em fase de descompensação e, de preferência, internado em hospital clássico. Isso é uma injustiça, porque a gente sabe que o tratamento da dependência química, uma das situações que mais favorecem esse tratamento é a internação nas comunidades terapêuticas, que não é considerado, pelo menos não era até que eu tenha a notícia, pela Previdência, pelo INSS, como um tratamento médico para a questão. E aí essas pessoas ficam num verdadeiro limbo, aí quando as condições sociais são muito adversas e que ele tem uma doença, tem problemas sociais, tem inclusive dificuldade de acesso a tratamento, e não é considerado como incapaz para o seu trabalho. E daí, já chegando no final, fica aquela questão, e aqui a gente pode abordar qual é a visão que as instituições têm a respeito da perícia médica. Nós temos vivenciado aí nos últimos anos, um ano e meio aí, um verdadeiro descaso da Justiça Federal para a questão pericial.
Alguns argumentos de que a pandemia obriga algumas coisas, mas isso já é a situação mais antiga e só reflete a falta de visão da complexidade e da importância deste ato pericial, seja ele o ideal que nós estamos falando, seja ele o que estamos praticando. Não é admissível que a sociedade representada pelo nosso Poder Judiciário vulgarize desta maneira a perícia médica. A perícia fica numa responsabilidade muito grande e nós temos visto, por questões, às vezes, administrativas, o perito ficar sem pagamento, estar trabalhando de graça por mais de um ano. Isso sem nem falar o valor ridículo que se oferece de pagamento por uma perícia, por um ato com esta responsabilidade. Então, estamos sabendo que, com as novas atitudes, depois de muita peleja dos nossos colegas e das nossas instituições, o pagamento começou a ser efetuado novamente, mas com muitas restrições. Um limite de X perícias por mês por médico, uma perícia única para cada processo e com verba finita. Nós já estamos sabendo que a verba para o pagamento das perícias só vai até agosto. E aí? Que respeito está se mostrando para esta condição, para este ato, e onde isto vai se refletir? Na qualidade de avaliação, na justiça social, com certeza. Não é justo que se imponha a uma categoria ou a nenhuma categoria trabalhar nessas condições. E ainda se exigir excelência. É uma equipe de Fórmula 1 que está sendo não paga com os salários atrasados e ainda rebaixados. Na minha opinião, houve uma vulgarização do entendimento do que é a perícia médica na justiça e na perícia médica no geral. Não sei se ainda temos tempo, Mônica, me empolguei, né? Eu falei para você. Olha, doutor Cláudio, estamos aqui 11h42. Então ainda temos. Torcendo para o tempo não andar, porque eu quero ouvi-lo. Né? Não, nós aqui eu já estou encerrando a parte expositiva, e a minha visão de que para onde caminha a Justiça Federal é muito negra. A gente vê que a Justiça Federal está caminhando com aquela mesma visão da celeridade em detrimento à qualidade, e está caminhando com aquela visão de que o perito é um mero instrumento dentro da condição. E com esse entendimento de que perícia é simples, né? Que perícia pode ser feita por qualquer um, a qualquer momento, e que o perito não tem este valor que se tem aí, que se vê que deve ter, né? O perito não é valorizado na justiça, e com isso os advogados e as partes acabam sofrendo e acabam tendo decisões, às vezes absurdas e esdrúxulas, porque o nível de perícia que se pratica hoje e que se tende a praticar é muito ruim. Nós estamos, de certa maneira, aquém do 1950 lá em termos de perícia na justiça, né? Esperamos que isso melhore. Qual seria o caminho
as partes conversarem, as instituições discutirem isso num nível suprafuncional. Não é o perito e o advogado que devem discutir isso. Isso deve ser uma política de governo, né? Uma política de Estado até, nem de governo. Então, vamos continuar trabalhando para isso, cada um fazendo o seu papel. E a gente tem aqui um pouco de tempo. Deixo aqui o meu contato, se alguém quiser conversar comigo, fiquem à vontade. Sempre que possível, a gente vai poder estar colaborando. Espero que tenha atingido aquilo que propusemos, né, que nos propusemos, e fico aqui à disposição, se houver algum questionamento, algum outro ponto que não abordamos, para conversar. Olha, inicialmente, eu quero agradecer, mas assim, eu estou numa felicidade sem igual pelo conteúdo da sua exposição. Eu já o conhecia, né, das redes sociais, das suas obras, de lives, e acompanho e sempre vi no senhor um profissional sensível e extremamente capacitado. Mas eu não sabia algumas posições do senhor e fiz uma listinha de perguntas, eu confesso, mas o senhor respondeu, eu fui aqui riscando, né? Fui riscando com toda alegria, porque o senhor foi fazendo colocações assim e uma resposta que me deixou muito feliz em todas as perguntas que eu listei. E, olha, eu fiz 2 folhinhas aqui, porque eu falei, puxa, qual deve ser a posição dele? Né? Alguns pontos eu não conhecia. Então, eu começo dizendo que o exemplo que o senhor fez do pit stop me deixou emocionada, porque é o que melhor representa a questão do trabalho em equipe e a multidisciplinariedade. E é uma bandeira que a comissão traz para ela, né? Nós somos, né? A nossa composição é médicos peritos, advogados, assistente social, psicólogo e tudo mais. Então, a visão e a melhora de compreensão sobre um problema melhora demais. Mas aí, quando o senhor coloca o exemplo do pit stop, maravilhoso. O que diferencia, o que é agir em conjunto, né? O que me deixou um pouco triste é que, né, trazendo um exemplo para a perícia, parece que nós sentimos meio que adversários. Talvez por isso que parece que a coisa não anda. Então, não é um diálogo ainda muito fluido, como o senhor bem falou, né, entre a advocacia e os peritos, mas é uma necessidade, porque é uma etapa de prova importante, define a vida do cidadão, define a dignidade, define a sua comida na mesa, define realmente o caminho dele e da sua família. Então, eu fico muito feliz pelos conceitos que o senhor trouxe, porque ele é exatamente tudo que a gente vem estudando, trabalhando e descobrindo na comissão, na busca de uma perícia melhor. Nós iniciamos com uma crítica ao ato pericial, e aí depois voltamos a caminhar revendo todo o ato, todos os atores, né? Inclusive a advocacia. Então, o que nós podemos fazer de melhor? É uma lição que traz nesse exemplo que o senhor iniciou. O que eu quero dizer também a respeito da perícia biopsicossocial, que nós, graças a Deus, estamos aí sempre estudando o entorno dela e como ela tem aplicação em relação à deficiência e ao LOAS, eu fico me perguntando, e o senhor colocou também essa questão, por que não aplicável nos outros casos, como auxílio-doença e tudo mais? Então, só que a gente vive num eterno conflito entre o ideal e o possível. Quando se tem lá pela Lei 13.876 que garantindo uma perícia médica por processo, né? Como é que ficam os casos de LOAS e de deficiências que dependem de uma avaliação social?
Então, existem algumas situações que nós podemos, né, instituições e profissionais, atores envolvidos, fazer algo a esse respeito, mas tem algumas perguntas que a gente se faz. Uma curiosidade que eu ainda tenho, no artigo 473, diz lá que o laudo pericial deve conter a exposição do objeto, a análise, tal, mas no parágrafo 2º, ele fala que é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico objeto da perícia. Então, eu fico pensando, nos diálogos aí que a gente sempre tem, esse modelo de avaliação, não só do estado de saúde, mas de entorno do indivíduo, ele acabaria por ultrapassar os limites, né, na realização de uma perícia. Se o senhor, como perito médico, o senhor pode fazer essa avaliação da condição do indivíduo, da condição social, do seu ambiente de trabalho, isso poderia gerar a caracterização de ultrapassar os limites? Eu fiz esse questionamento uma vez e achei que uma razoável resposta, ele está no artigo 470, que diz: incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, e aí o segundo que é importante, formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Então, eu penso, será que aí o juiz não poderia ampliar esses conceitos, né? Um médico perito com a visão do senhor, com toda essa capacidade de avaliação, né, biopsicossocial, o senhor poderia fazer essa avaliação numa entrevista ou isso ultrapassa os limites? Mas se o juiz determinar esses questionamentos, o senhor poderia fazer? Ou depende exclusivamente de um perito na área social? Como o senhor vê? Veja lá, excelente a tua colocação. Primeiro, eu quero falar de um termo que está muito corrente dentro da situação, pelo menos pelos advogados, me parece. Não existe perícia biopsicossocial. Existe perícia médica em saúde, em que o modelo de avaliação seria o biopsicossocial e não só o modelo médico e não só o modelo social. Então, vamos falar em perícia em saúde. Saúde é um conhecimento universal. Saúde é um conhecimento maior do que só doença, né? Mas qual é o profissional de saúde que tem a maior formação e a maior capacidade de fazer esta integração dessas informações? No meu entender, é o médico, até por formação. O artigo do CPC que diz que não deve ultrapassar os limites, ele acho que ser levado nesta interpretação que está sendo dada, ele acaba sendo assim um pouco forçado. No meu entender, o que é que hoje o ideal, o real, né, ou não o ideal, o que é que hoje nós poderíamos já começar a implementar? Oferecer estas informações ao perito. Todas estas informações deveriam ser oferecidas, até por determinação judicial, se fosse o caso, né? Mas aí eu comento aquilo que eu digo quando eu estou conversando com advogados ou dando aula lá no curso de Direito. Qual é o papel fundamental do advogado neste processo, nessa condição? Não é mostrar a doença do indivíduo, mas sim mostrar elementos que subsidiem a doença do indivíduo. Então, o advogado não tem que
perguntar qual a doença, isso é irrelevante, isso vai estar lá no corpo da perícia. O papel do advogado é oferecer o maior número de informação possível a respeito do quadro de saúde desse indivíduo e oferecer a maior informação possível a respeito da natureza do trabalho desse indivíduo. É uma coisa que eu não vejo muito em processos, apesar de que eu tenho pouca participação, mais como assistente técnico em alguns casos, mas eu não vejo muito o advogado esclarecendo ao perito como é o trabalho daquele indivíduo. Também não vejo... Eu vou até acrescentar uma informação. Nesse ponto específico, nós ouvimos isso numa palestra do professor, né, o juiz Omar Chamon, e chamou muita atenção. Ele diz, eu quero tentar entender o que ele pode ou não fazer, juntando laudo e informações. Mas, às vezes, eu não acho na petição nem informação técnica do, né, o que ele fazia, como era o desempenho da atividade. É uma coisa que o Dr. Marcos Álvares, né, a gente discute muito sobre isso, e ele falou, olha, aquilo foi muito pontual. E a gente não se atenta, né, a advocacia às vezes não se atenta que ele precisa dar os elementos e ele precisa entender melhor da quesitação. Mas os elementos de trabalho, o meio social, a atividade e tudo mais, é algo que eu acho que necessita mesmo de um aprimoramento. Com certeza. Esta conclusão que o perito vai chegar, ela tem que ser fundamentada nas informações trazidas pela equipe. Hoje, quem é a equipe? O advogado e a documentação que se tenha dentro dos autos, dentro do processo. Se nós tivermos informações, por exemplo, do médico do trabalho, naqueles casos em que o trabalhador esteja ou tenha sido vinculado numa empresa onde havia medicina do trabalho, descrevendo como era o trabalho dele, fatores de risco, etc. Porque hoje o principal ponto de contestação de um laudo da Previdência, por exemplo, e muitos no Judiciário também, é que o perito usa informações colhidas do segurado, né? O que é que o senhor faz? Eu sou mecânico industrial. Aí ele põe lá, profissão mecânico industrial. Qual foi o modelo mental que esse perito fez desta profissão? O que é que ele faz? Ele fica em pé, sentado, exerce esforço físico, não exerce? Embora no manual da perícia do INSS esteja lá escrito que o perito tem que estar valorando isso tudo, mas na prática isso não acontece. Eu sou professor de português. Ensino médio, ensino básico, ensino superior, interior, não é interior, é turma grande, é turma pequena. Existe uma série de circunstâncias. O que é ser professor? Outro dia eu atuei como assistente técnico num caso na Justiça Previdenciária. Tenho feito algumas coisas meio que pro bono aqui com os colegas de vocês. E eu participei de uma perícia em que o segurado, com 59, 60 anos de idade, professor de língua portuguesa, numa escola no interior de Santa Catarina, estava com um problema neuropsiquiátrico, transtorno cognitivo, transtorno depressivo, uma série de coisas. E eu fui elaborar o meu parecer para a perícia judicial. Perguntei a ele o que ele fazia, em detalhes, inclusive, né, qual era a situação, depois, que a gente imagina, professor tem que dar aula, né? Aplicar prova, dar aula, corrigir prova. Aí fui ao CBO para saber
qualquer atividade de professor. Fiquei abismado com a descrição e com a exigência do ponto de vista psicológico e cognitivo, que, por exemplo, preparar uma aula, dar uma aula, planejar uma série de circunstâncias que lá no CBO davam 2 páginas, 2 laudas. Então, vejam, que tal se, pelo menos por enquanto não temos uma institucionalização de uma equipe de apoio, uma equipe levantando esses dados lá no judiciário, nós levantarmos esses dados previamente e apresentarmos ao perito para que ele analise. E aí o papel do juiz e do assistente técnico seria fazer com que o perito se pronuncie a respeito daquelas situações. Porque aí ele vai ter que dizer se é ou não relevante aquilo, se pelo nosso método atual aquilo não é valorado, e considerar incapaz ou não incapaz nessa mesma circunstância. Então, eu vejo assim, do ponto de vista bem prático hoje, que o advogado se preocupe principalmente em oferecer os elementos necessários a respeito da caracterização da doença, oferecer os elementos necessários à caracterização da atividade elaborativa. Quanto mais detalhado isso, melhor. Se ele é pedreiro de azulejo, se ele é pedreiro de calçada, se ele sobe no andaime, se ele não sobe no andaime. Todas essas situações são importantes na hora de se fazer a correlação. E oferecer, aí caberia ao advogado agora, né, nessa fase, tentar levantar a questão dos fatores externos, aí, dos fatores ambientais, onde mora, como vai para o trabalho, etc. Porque, normalmente, o bom perito pergunta isso tudo. Mas a gente sabe que, num país da nossa magnitude, nem todos os peritos têm o mesmo nível de comprometimento e de conhecimento, e pode, de repente, ficar só naquilo que o segurado comenta, informa, e no modelo que o perito faz. E aí a gente ter essas dificuldades. A outra situação, que aqui até acho que seria de se colocar, é fundamental, dentro de uma perícia médica, a atuação de um assistente técnico. O advogado não tem como analisar e contestar, até por conta desses vieses, dessas coisas. Agora, aí a gente entra no problema da hipossuficiência, entra nessas situações. É uma coisa que eu já tive, inclusive, discutindo com gente do judiciário mesmo. Que tal se começar a pensar institucionalmente em alguma possibilidade de se assessorar tecnicamente a perícia? Existe a advocacia dativa? Será que, de repente, não seria por aí um caminho? Não sei. Eu acho assim, pensar nessa situação. É realmente um grande problema. Eu ia levantar essa questão porque eu vejo que faz toda a diferença de como você começa o trabalho entendendo a doença de saúde ou os limites da incapacidade. Né? Nós, advogados, fazemos aí por prática, por pesquisa e tudo mais, mas pedir para o cliente a contratação é um trabalho surreal. Em alguns processos, eu cheguei a pedir que fosse oficiado uma faculdade, né? O Sereste, na época, para mim, o Sereste ele daria uma grande colaboração, mas depois eu pensei, ele não tem estrutura para atender o judiciário. Ele tem conhecimento, mas não tem estrutura. Mas, por exemplo, parcerias com universidades, com tantos outros cursos estagiários, ou sei lá, e deve existir, como o senhor falou, situações que possam dar um mínimo de apoio
nessa situação do assistente técnico. Eu acho que ele faz realmente a diferença. Doutor Cláudio, eu vou ler aqui alguns comentários, senão o pessoal vai se sentir, né, alheio, ficamos só eu e o senhor. Né, houve aqui vários comentários de parabenização, e aqui tem, eu não consigo reconhecer o nome, parece que está Anonymous, atendente anônimo, eu acho que é isso. Ele diz, no Rio de Janeiro, o valor bruto é R$200, no caso a perícia, né? E está atrasando cada vez menos peritos e mais inexperientes atuando na Justiça Federal. Aqui a Cristiane Oliveira dos Santos diz, professor, primeiramente quero parabenizar pela brilhante exposição e também a todos os colaboradores. Minha questão está relacionada à perícia biopsicossocial e sua efetividade. Em uma perícia médica mais detalhada, quais os principais pontos relacionados ao risco biopsicossocial? Bom, vamos começar pela primeira colocação. Eu acho até que foi a live que você assistiu, Mônica, que eu acabei comentando num determinado ponto sobre que perícia a justiça quer. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O que é que a justiça quer e entende como perícia? Porque aí ela vai buscar aquele substrato dentro do que tiver no mercado. Se a perícia que a justiça quer é a chamada perícia simplificada, já se viu o que vai dar, né? O que pode acontecer. Então, se a perícia que a justiça precisa é diferente do que aquela que ela quer, eu não sei como resolver essa situação. O que vai acontecer são isso. É isso que está havendo aí. Cada vez mais os peritos anteriores, mais formados, mais experientes, vão se desligar, porque é uma afronta até, né, trabalhar dessa maneira. E até aquele ponto de ganhar por volume, né, porque R$200 por exame, ainda descontando impostos e taxas, fica menos ainda, e ainda não receber e ficar atrasado, isso é trabalhar, se não escravo, no mínimo vil. Né? Então, é uma pena, porque o que a gente tem visto são pessoas, são profissionais com pouca ou nenhuma experiência indo lá para ganhar alguma coisa na pandemia, né? Então, não tem nem a visão de que ali está em jogo uma pessoa, né? A dignidade daquela pessoa, está em jogo toda uma estrutura de avaliação e de direito. Então, vejam, eu acho fundamental que nós pensemos em termos de perícia, mas com o judiciário envolvido. Que se promovam eventos com o Conselho Nacional de Justiça, que se faça interação, no sentido de ver. Eles têm as dificuldades e os gargalos deles, que é verba, que é isso, que é aquilo, mas tem a necessidade. O que é que falta? Falta o entendimento de que carro e que velocidade eles querem andar. Aí você vai ter piloto de acordo com aquela categoria, com aquela escuderia. Né? Se eu sou uma escuderia Fittipaldi Copersucar, como existia na época da Fórmula 1 brasileira, eu vou contratar o Fittipaldi, vou contratar que são pilotos de categoria média, né? Não são os ases. Então, há que se trabalhar nesse sentido. Não tem nenhuma solução, a gente está construindo uma coisa aqui. Eu faço uma visão de duas necessidades paralelas, né? Uma é de reconstruir todo o papel de todos os atores envolvidos, né? A perícia ela começa
né, no atendimento, na petição, no assistente técnico, na aquisitação, na perícia, no magistrado, né? Eu acho que precisa reconstruir todo esse caminho da perícia. Todos podem fazer melhor. Nós fizemos aí até uma tentativa de fazer uma oficina envolvendo todas essas partes e acabou não acontecendo. Mas é algo que, né, não dá para dizer assim, ó, eu quero só distribuir a culpa. Precisamos reconstruir melhor todo esse caminho. Paralelo ao que o senhor disse, o diálogo entre as instituições, que é o INSS, o Judiciário, né, especialmente o TRF, a advocacia, né, os peritos, é necessário, né? Eu tenho visto eventos sempre relevantes, importantes, cada vez traz mais debates, mas com esse intuito de resolver questões fundamentais, que é, por exemplo, a verba orçamentária, não tem acontecido. Quem nos trouxe, né, para a comissão a busca desse debate foi o Dr. Marcos Álvares, e ele trouxe isso com muita propriedade. Olha, vocês estão discutindo, né, todas as etapas da perícia, mas vai acabar a perícia. E aí, como faz? Podemos, né, nos unir? Podemos fazer alguma coisa junto? Então, nós começamos, está aí engatinhando, mas começamos um diálogo entre duas instituições para ver, olha, em setembro acabou. Então, a gente está pensando aí que tem uma, talvez não tenha nenhuma, e se tiver, como é que fica? Então, essa necessidade de entender as medidas para suprir situações que geram um desmonte, né, é preciso fazer. A comissão está começando, tá, né, dando alguns passos, mas o que o senhor falou vem de encaixe, é preciso unir instituições, porque a perícia define o destino de muita gente, de muito trabalhador e de muita família que depende dele. Agora, Doutor a Cláudio, respeito da... aqui é 12h11 e eu gostaria de continuar, mas não sei se a gente não abusa do tempo aí, nós estamos com 45... Só respondendo aquela segunda dos questionamentos, em que ela fala da questão de risco biopsicossocial. Eu não vejo essa figura muito adequada. O que seria um risco biopsicossocial do ponto de vista de interferência na capacidade, que é o objetivo da perícia. Então, o que eu vejo é assim, a perícia, no modelo de avaliação biopsicossocial, ela poderia agregar informações, pareceres de áreas de toda a natureza, inclusive, principalmente, da questão social, não só dessa, né? Mas fisioterapêutica, fonoaudióloga, psicólogo, terapeuta ocupacional, que era uma figura que existia há algum tempo. E aí, com este conjunto de elementos, se produzir uma metodologia de sistematizar esta informação, cada um faria a sua avaliação na sua área, e isso tudo era daí depois discutido. O ideal seria que fosse discutido até numa reunião de equipe, né? Mas, se não for possível, que se faça isso, que se avalie essas informações, e aí o conceito final de incapacidade deveria levar em consideração tudo isso. Eu não percebi muito bem onde ela quis chegar com a questão de risco biopsicossocial. O risco social, de vulnerabilidade, ou coisa assim, isto, aí a gente já começa a extrapolar um pouco a área de concepção. Não seria esta a minha visão. O que eu vejo como modelo de perícia nesse sentido é o que ocorria na época em que eu participei lá no INSS da reabilitação profissional,
não sei se hoje ainda está acontecendo, mas, por exemplo, numa avaliação inicial para indicação de reabilitação profissional, participa um médico dizendo quais são as limitações daquele indivíduo e quais seriam as restrições que ele tem do ponto de vista médico, de saúde, para o trabalho. Participa um assistente social informando que ele tem um benefício muito alto, que ele é um técnico especializado, que ele tem condições de ir e vir, etc., etc. Levanta as condições sociais dele. Eventualmente, se houver necessidade de trabalho da questão comportamental, participa um psicólogo dizendo, não, ele é resistente, ele tem um perfil agressivo, etc., etc. E aí a equipe vai discutir se com todos esses elementos é viável se trazer esse indivíduo para um processo de treinamento ou de capacitação, etc., para uma nova atividade. Nada mais é do que avaliar a capacidade deste indivíduo, avaliando todos esses elementos. Agora, como trazer isso para dentro de uma perícia do dia a dia? Este é o grande desafio. O INSS avançou muito quando desenvolveu a ferramenta para avaliação da deficiência, para caracterização da deficiência, para fins de aposentadoria, utilizando o Índice de Funcionalidade Brasileiro Adaptado, que é trazer aquela condição lá da CIF, que avalia todos esses fatores numa situação sistematizada, focada na deficiência, leve, moderada ou grave, de acordo com uma pontuação por quesito, por item. Como seria esta ferramenta para a perícia? É uma questão a se analisar, a se estudar, mas ela é possível, sim, com certeza. Por exemplo, o médico já qualifica a limitação como muito severa. É o nosso trabalhador rural lá amputado. Qualquer outra barreira ou qualquer outro problema do ponto de vista social, profissional, etc., só vai facilitar no sentido da conclusão e de se dizer que esse indivíduo não seria reintegrado no mercado, e aí entra toda a colocação. Então, o que eu vejo é assim, nós estamos num barco em que os remadores, inclusive, não confiam um no outro. Então, um pode achar que tem que remar com mais força, que o outro teria que remar com mais força ou noutra direção, e isso é terrível, né? Mas que a gente tem visto, eu tenho visto a questão dos 5 anos, provável, talvez um pouco mais, que a gente está tentando falar a mesma linguagem. Claro que é difícil você institucionalizar isso, disseminar para os milhares de médicos peritos que existem, para os milhares de advogados que existem, para que se tenha um padrão. Então, se nós conseguirmos, além de sensibilizar as partes, ainda começar a trabalhar objetivamente, no sentido de que, olha, então, vamos falar com o deputado XYZ, com o próximo candidato a presidente, qual é a sua visão a respeito da relação entre as partes no processo previdenciário? Por que é que tem tanto processo na justiça? E aí nós teríamos condição de que, eventualmente, sensibilizar os gestores e administradores públicos no sentido de que tem que se encontrar uma solução. Qual é a solução? Oferecer R$200 para o assistente técnico não vai resolver. É seguir o caminho da justiça, né? Você não vai encontrar assistente técnico por R$200. Já está difícil encontrar os peritos por R$200, né? E deveria ser abominável isso, né? Então,
Vamos lá, vamos continuar fazendo o nosso trabalho e eu quero desde já me confessar aqui extremamente feliz de ter participado desse nosso encontro e me colocar à disposição, sempre que a comissão ou alguém em particular tenha alguma ideia ou alguma necessidade até de bater um papo, vamos lá. Nós estamos aqui no começo do inverno, um friozinho gostoso, né? Um café quente, podemos nos encontrar para trocar ideias. É verdade. Não tem nada melhor que o diálogo e o trabalho em equipe, né? Você conseguir ouvir o outro sobre o mesmo assunto tem sempre algo revelador que pode auxiliar na caminhada. Eu acho que ainda tem muitos pontos sensíveis que, por exemplo, a comissão não chegou ainda a debater, que é a questão da reabilitação. Meu Deus do céu, eu acho que é um problema gravíssimo. A questão de que, por exemplo, o INSS, né, a perícia administrativa, quem faz a avaliação é o mesmo que já determina, que julga. Então, tem muitas coisas, e isso cria, né, uma enchente no judiciário, e aí o judiciário... Então, é um jogo de batata quente, né? Vai um passando a culpa para o outro, mas eu acho que até a pandemia, nessa questão, auxiliou esse diálogo, né? Existe um excesso, a gente fica aí sobrecarregado com todos os eventos, mas ele possibilita encontros, como, por exemplo, o senhor está aí no Paraná e a gente aqui, e graças a Deus conseguimos conversar por 2 horas, foi uma grata surpresa. Eu já era fã do senhor, já revelei isso, né? Mas hoje eu fiquei, assim, muito feliz pelos conceitos que o senhor trouxe. E juro mesmo que eu fui riscando perguntinhas aqui, que o senhor foi dando um recado. Eu falei, puxa vida, estou feliz com tudo. Eu espero, né, que todos os participantes também tenham tido a mesma sensação. E eu acredito que sim, porque poucas perguntas teve e eu justifico com a minha situação. Eu tinha um monte de perguntas e fui riscando. Então, acho que o senhor trouxe todos os elementos que a gente precisava. E a ideia que o senhor trouxe a respeito do tema exatamente afeta ao que a comissão vem construindo. Então, eu agradeço demais, espero realmente que a gente possa fazer outros eventos e também devolvo, caso o senhor pense em alguma coisa que a gente possa juntos sentar, construir, dialogar e crescer em qualquer etapa aí da perícia, estamos à disposição. E assim que tiver o evento presencial, esperamos ter o senhor aqui com a gente e será uma honra conhecê-lo. Dr. Cláudio, muito, muito obrigado. Vai ser um prazer continuarmos a nossa conversa. Quem agradece sou eu e, mais uma vez, me coloco à disposição para não só a comissão, mas para os participantes também, de discutirmos algum caso, até particular, ou coisas nesse sentido. Eu não sei se o senhor pode disponibilizar os slides no chat. Não sei se é fácil fazer isso, eu confesso que eu não sei. É o que eu ia perguntar, como é que faria? Como é que faria isso? Ou eu mando para você... Isso. E aí, quem quiser faz contato e a gente tem a inscrição, certificados. Olha, o pessoal da UAB, Danila, muito obrigado, Saine, que acho que assumiram o papel do Davi e da Beth, obrigado por ficar com a gente até esse horário. Nós extrapolamos, mas não dá vontade de parar. O assunto é muito interessante. Eu avisei que eu, quando me empolgo, eu não vejo o horário. E eu li acho que no blog do senhor, que o senhor é apaixonado por perícias. E é uma paixão. Nós temos essa paixão recíproca. Então, falar sobre isso, a gente fica muito tempo, né? É bom demais. Então, muito obrigado. Espero que nos encontremos em breve em eventos e particularmente, inclusive, em outras condições. Agradeço a todos novamente. Bom dia. Bom dia para o senhor.